Como sempre gostamos de frisar, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é suficiente para a salvação de todo aquele que está separado de Deus, que não conhece a Deus, que venha reconhecer que é pecador e aceitar e receber o Senhor Jesus como Salvador pessoal, crendo que Ele morreu na cruz pelos pecados. E também a palavra de Deus é suficiente para a santificação. É o grande instrumento do Espírito Santo para a santificação, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. A palavra de Deus é inspirada. Eu creio na inspiração verbal. Não só as ideias, os conceitos foram inspirados pelo Espírito Santo, mas as próprias palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Inspiração verbal. E creio também na inspiração plenária, de Gênesis a Apocalipse. Todos esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo. E eu creio também que a Bíblia é infalível, jamais vai nos conduzir ao erro, que é a palavra de Deus, que é fundamento da nossa fé. A palavra de Deus também é inerrante, embora ela não tenha sido escrita em linguagem científica, nem o propósito da palavra de Deus, da aula sobre história, geografia, e outros assuntos mais, porque não era esse o propósito de Deus quando inspirou as Escrituras. Mas não há erros históricos, geográficos, éticos, teológicos, enfim, área nenhuma. Não há erros. A palavra de Deus, quando ela narra certos acontecimentos, certos eventos, não são mitos, não são lendas ou ficção, mas realmente aconteceram no tempo e no espaço da história. Talvez você pense, mas por que ele sempre frisa isso nos estudos? Porque é importante que nós enfatizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que não há erros, que realmente é a grande mensagem de Deus para a humanidade. A palavra de Deus também é inerrante, ela é eterna. A palavra de Deus tem também autoridade objetiva e absoluta. É o fundamento da nossa fé. E sempre eu gosto de frisar esses detalhes. E por que é importante falar que não são mitos nem lendas? Porque, no caso de hoje, vamos estudar um texto do Antigo Testamento e realmente esses personagens eram verdadeiros em termos históricos, não eram lendas, mitos, como eu falei, né? Eram pessoas históricas, concretas, reais, que existiam no tempo e no espaço da história. Nós vamos ver hoje Segunda Reis, Antigo Testamento, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Segunda Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 11. Aliás, na verdade não seria segunda, mas segundo livro de Reis, fica melhor, né? Não segunda, né? Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Certo dia, versículo 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Versículo 11. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Texto curto e fala de um grande profeta, Eliseu. Eliseu viveu mais ou menos mais de 800 anos antes de Cristo. Ele foi discípulo de Elias. Ele realmente aprendeu muito com Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias, né? Ele realmente foi sucessor de Elias. Assim como Elias, Eliseu era um homem de fé, de coragem, um homem que foi muito usado por Deus. Tanto ele como Elias foram instrumentos de Deus, não só para proclamar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, mas também para operar grandes milagres, milagres extraordinários. E Elias, ele teve o ministério dele, como também Eliseu,
os dois, no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E era um período muito difícil da história, porque lá imperava o paganismo, a idolatria, a imoralidade sexual, depravações, enfim, era um ambiente terrível, vamos assim dizer, né? E foi exatamente nesse período que tanto Elias como Eliseu serviram como servos de Deus, ministraram como profetas, tá? Esse seria o contexto. E Elias, como um homem que estava sempre a serviço do Senhor e obedecia às ordens sem contestar, assim como Elias também, tanto Eliseu como Elias eram assim, os dois eram, né? E ele estava constantemente tendo um trabalho de itinerante, onde Deus mandasse ele ia. E o versículo 8. Certo dia Eliseu passou por Sunem, um local, uma cidade lá, né? Onde morava uma mulher rica. Essa mulher que a gente vê pelo contexto, e depois quem quiser pode ler a partir também do versículo 12 em diante, falar mais detalhes dela e da família. Era uma mulher rica, tanto ela como a família eram pessoas respeitadas, pessoas realmente que tinham preeminência no local. Eu acredito que fosse uma mulher muito apreciada, querida na região, muita influência, né? Certo dia Elias passou por Sinem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Então ele estava passando por lá, depois a gente vai saber mais detalhes, né? E ela fez questão que ele viesse para comer, fez uma refeição. Era uma mulher hospitaleira. Assim, todas as vezes que passar por lá, quem? Eliseu passar por lá, voltando de alguma cidade, de alguma missão, alguma coisa, toda vez que ele passar por lá, onde estava a casa dessa senhora rica, entrava para fazer uma refeição. Então, é um local que ele se sentia à vontade. Ele tinha prazer de estar com aquela família lá. E veja agora que coisa interessante. E durante um certo tempo, toda vez que ele voltava, ele ia lá e tinha uma refeição certa para ele. Mas essa senhora rica não estava satisfeita apenas em fornecer refeições para ele quando estava voltando de alguma missão. Versículo 9 diz: ela disse ao seu marido, quem? Ela quem? Essa senhora rica, disse ao marido: veja que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Então o que acontece? Esse vai e vem dele e tal, através de um certo tempo ela foi observando ele e teve um discernimento espiritual que o marido não teve. Que coisa interessante, né? Qual foi o discernimento dela? De tanto observá-lo, e também quando ele começou a se alimentar na casa dela, ela oferecia as refeições, ela foi observando e qual foi o discernimento espiritual que ela teve? Versículo 9: veja que este quem? Eliseu, o profeta, que passa sempre por aqui, sempre que ele retornava de alguma missão, né? Ia lá se alimentar, é um santo homem de Deus. Veja o discernimento dessa mulher. Discernimento espiritual. O marido não teve. E ela foi além. Ela não estava satisfeita apenas em querer servir o almoço ou a janta para ele. Ela queria fazer mais alguma coisa. Essa mulher, pelo discernimento espiritual dela e pelo procedimento que ela teve, mesmo a partir do versículo 12 em diante, nós verificamos que era uma mulher de fé. Ela cria no verdadeiro Deus de Israel, o mesmo Deus que Elias e Eliseu creram naquela época. Era uma mulher realmente que cria em Javé, o Senhor, o Deus verdadeiro. E ela queria manifestar de uma maneira alegre a sua fé no Senhor. Queria agradar a Deus. De que maneira? Então ela fala assim no versículo 9: vejo que esse que passa a ser por aqui é um santo homem de Deus. Versículo 10: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar lá. Embora a mulher teve um discernimento que o marido não teve, o marido aceitou de boa vontade a sugestão da esposa. O que ela fez aqui? Qual que foi a ideia dela? Ela falou: olha, eu não quero apenas que ele venha aqui para se alimentar e depois vai dormir em qualquer lugar. Não, eu quero que ele tenha um lugar confortável. E por isso que ela falou, versículo 10, vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa naquela época, onde é o telhado, ela é bem plano. Então era costume fazer um puxadinho, vamos dizer, né? Um quartinho, alguma coisa, para hospedar pessoas. Geralmente tinha uma escada
na parte externa da casa, porque assim a pessoa tinha a sua privacidade, né? E não incomodava os que estavam na casa também, quer dizer, preservar a privacidade daquele que estava sendo hospedado e também quem morava naquela casa, né? Então fala, que ela queria que ele tivesse em termos de conforto. Não era só um local, um quartinho, mas ela também queria que o marido providenciasse o quê? Uma cama, uma mesa, veja que interessante, uma cadeira e uma lamparina, quer dizer, ela pensou em todos os detalhes, para quê? Para que, embora não fosse um local muito luxo, porque ela era rica, ela podia fazer uma coisa muito grande para ele, não, ela fez uma coisa simples, mas confortável, para quê? Para que o profeta tivesse a privacidade para poder adorar a Deus, entrar em comunhão com Deus, conversar com Deus, enfim. Então ela queria dar o melhor para ele. O marido aceitou e essa foi uma demonstração, uma prova, vamos assim dizer, né, de que era uma mulher de fé, que ela queria agradar a Deus, uma demonstração da sua fé em Jeová, uma demonstração da sua fé no Senhor, uma demonstração da sua fé em Yahvé, conforme alguns, né? O importante é o seguinte, que ela era uma mulher de fé, teve discernimento espiritual e manifestou algo que era incomum até naquela época, demonstrando até uma grande amizade por ele, né? Bondade, uma pessoa assim que estava expressando a sua fé em atos concretos, que era realmente uma coisa que agradava ao Senhor. Interessante esse lado de hospedar com alegria. Tanto o Antigo como o Novo Testamento mostra a importância de hospedar as pessoas com alegria. Vamos dar uma olhada no 1 Pedro, Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro 4, 9. Veja que interessante. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro 4, 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, quer dizer, receber as pessoas com alegria, não como um peso, uma obrigação. E o exemplo dessa mulher é muito importante para nós também. Uma pessoa que, com tanta fé no Senhor, querendo agradar ao Senhor, querendo dar o melhor que pudesse para o seu servo, o profeta, né? E vamos abrir agora em Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Romanos capítulo 12, Romanos 12, capítulo 12, versículo 10. Quando é o 9? O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre de preferência aos outros. Interessante, hein? Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. É o que ela fez, né? Versículo 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. É o que aquela senhora fez, né? Em relação ao profeta Eliseu. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Interessante, como eu falei, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, sempre foi enfatizada a importância da hospitalidade, feita com alegria. Que realmente isso é agradável ao Senhor. Nós devemos praticar isso em nossos dias. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Voltar para 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Agora, versículo 11. Então, o que acontece? Ele sempre ia lá, tinha uma refeição e tal, depois ia para algum local. Depois que ela fez o quartinho, que ela falou para ele, que tinha um quartinho para ele aparecia lá não só para receber uma refeição, ou várias refeições, mas também para ficar hospedado ali por tempo que ele quisesse. Então, no versículo 11, a gente vê o lado concreto da coisa. Versículo 11. Um dia, vindo o profeta para ali, quer dizer, a casa daquela senhora rica, retirou-se para o quarto, quer dizer, ele aceitou de bom grado, com alegria, já gostava da família, né? Tinha prazer de estar com eles lá. Aqui fala, um dia, vindo o profeta para ali,
retirou-se para o quarto, aquele quartinho que eles fizeram lá, né? Para ele, e se deitou. Quer dizer, ele estava desfrutando daquela bondade que aquela senhora estava manifestando para com ele. Então você vê o discernimento espiritual dessa mulher. Então ela podia, então, ela estava, tudo isso foi resultado da fé dela, naturalmente, mas pela maneira, pelo discernimento espiritual dela. Talvez a primeira vez que o profeta apareceu naquela cidade, e voltava várias vezes, né? Ela foi discernindo e ela, com a orientação do Senhor, acredito eu, o Espírito mostrou para ela que aquele homem não era um homem comum, não. Ele era um servo de Deus, um profeta de Deus. Ainda que os demais moradores da cidade não percebessem isso, ela discerniu. Coisa que nem o marido percebeu, hein? Discerniu, hein? E qual foi o resultado? Então ela percebeu, ela viu Deus se manifestando na vida de Eliseu. Naturalmente, com o tempo, ela deve ter ouvido falar a respeito dos milagres operados por Deus através de Eliseu, né? E talvez alguma profecia dele, alguma coisa, mas ela foi discernindo e percebeu que aquele é um homem de Deus. Por que uma coisa interessante? No versículo 9 diz: e disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui, veja que interessante, hein? É um santo homem de Deus. Quer dizer, ela viu, ele era um profeta, era um servo de Deus, mas ela foi além ainda disso. Ela disse, não disse apenas que ele era um servo de Deus, que era um profeta, não. Ele é um santo homem de Deus. Quer dizer, o testemunho de vida de Eliseu, a manifestação de Deus através da vida de Eliseu, não só pelos milagres, outras coisas que ele operou, ela viu que ele era um homem, alguém separado para servir a Deus, alguém que realmente andava com Deus, um homem que andava com Deus. Por isso que ela falou, ele é um santo homem de Deus. E nós verificamos que a santidade de vida de Eliseu fez com que a mulher pedisse seu esposo para fazer um quartinho para ele. Então ela sabia, ela ficou com muita alegria, que ela estava querendo fazer o que pudesse para que esse servo de Deus, esse santo servo de Deus, esse homem de Deus, esse homem que andava com Deus, que ele tivesse o melhor conforto possível. Então eu vejo o impacto da vida de Eliseu na vida dessa mulher. Naturalmente, cada vez que ele ia lá para receber uma refeição, antes mesmo que o quartinho estivesse pronto, ela conversava muito com ele, já ia observando o jeito de se colocar, orar, enfim, falar, né? E depois que ele começou a desfrutar também daquele quartinho que ela mandou o marido fazer para ela, mais ainda intensificou o conhecimento que ela passou a ter do profeta Eliseu. Vejam a importância do testemunho. E ela estava sempre observando nas frequentes viagens, que ia e voltava, né? Viagens itinerantes, né? Ela sempre tinha contato com ele. Aí, a princípio, a observação era a distância. Depois que ela convidou para começar a participar das refeições, e mais ainda depois do quartinho que foi feito, então aumentou mais o conhecimento e a observação dela em relação a Eliseu. E pelo jeito, Eliseu não a decepcionou pelo seu testemunho, ao contrário, era realmente uma pessoa que estava agradando ao Senhor. E aqui a gente vê a importância, vamos assim dizer, né? A importância de nós darmos um bom testemunho. Como ele falou, para chegar à conclusão que ele é um santo homem de Deus, é o quê? É porque a vida dele causou impacto na família toda, principalmente nela. Causou impacto. Então, e ela quis demonstrar a sua fé, o seu amor para com Deus, através da hospitalidade em relação a Eliseu. O que fica para nós aqui, hein? A importância do nosso testemunho. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, versículo 16. Mateus 5, 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Assim, Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, ou dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Está vendo? Quando nós permitimos que a vida de Cristo se manifeste através de nós pelo poder do Espírito Santo, isso traz glória para Deus.
É o que aquela mulher estava fazendo. Quando ela começou a observar a vida de Eliseu, e que ela quis manifestar bondade para com ele, é porque ela havia sido impactada pela vida de Eliseu, que manifestou o próprio Deus na vida dele. E veja que como mexeu. E nós vamos abrir agora em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Façam tudo, veja que interessante, hein? Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Versículo 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Quer dizer, assim como na época de Eliseu, paganismo, corrupção, imoralidade sexual, na época de Paulo também, muito paganismo, idolatria, moralidade sexual, e na nossa época também. Em qualquer época nós devemos manifestar o quê? A pessoa de Cristo. Vida cristã é a vida de Cristo, revelada, manifestada no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Por isso nós como luzeiros no meio de um ambiente pervertido. Veja que maravilha, né? Voltemos para o nosso texto lá. Então vejam a importância do testemunho que Eliseu deu para a mulher, para a família, a ponto de ela perceber a vida de Deus manifestada na vida de Eliseu. Agora, como nós podemos ter uma vida semelhante à de Eliseu? Como nós podemos ser mais parecidos com Jesus? Como nossa vida pode impactar a vida das pessoas, como Eliseu impactou a vida daquela senhora rica e de toda a família? Vamos abrir lá em João capítulo 17, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Aqui é a oração de Cristo, está orando, está em comunhão com o Pai. E chega lá pelas santas, ele fala no versículo 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade, está falando com o Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, o grande meio de santificação, de transformação, o grande instrumento do Espírito Santo é a palavra de Deus. Para que nós sejamos mais parecidos com Jesus cada vez mais. Agora abri em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Depois tem o final do versículo, mas eu quero enfatizar só esse começo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Habitar não é fazer uma visita. Habitar veio para ficar. Então aqui fala, é essencial, já que a palavra é um grande instrumento de santificação usado pelo Espírito Santo, que você leia, estude, medite e obedeça a palavra de Deus. Contando com a iluminação do Espírito Santo para entender o sentido da passagem e as aplicações para a tua vida também. Isso é essencial para nós. Vamos abrir agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Segunda Timóteo 3,16. É um versículo muito conhecido, mas está no contexto que nós estamos falando. Aqui você vai verificar a importância da palavra de Deus na nossa vida. Versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Propósito qual é? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja a importância da palavra de Deus. Então, o grande instrumento do Espírito Santo qual que é? Então, é a palavra de Deus para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, no processo de santificação. 2 Coríntios 3, 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 3
capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Esse é o versículo, aqueles que têm assistido meus estudos, né? Sabe que várias vezes eu já citei esse versículo, não vou me cansar de citar. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, quer dizer, Senhor quem? Senhor Jesus. Na palavra, a palavra é que nem um espelho. Nós não podemos contemplar Cristo em toda a sua glória, uma visão direta e imediata da sua glória essencial. Nem suportaríamos, né? Mas podemos ver essa glória sendo o quê? Refletida no espelho da palavra. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, processo de santificação, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito que faz isso. À medida que ele vai usando a palavra de Deus, vai revelando a pessoa de Jesus na palavra, que nós vamos vendo Cristo em toda a sua glória, toda a sua majestade, sua grandeza, e à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, vai havendo uma transformação do nosso caráter cada vez mais nesse processo de santificação, que não é uma coisa instantânea, é um processo, cada vez mais a pessoa vai sendo mais semelhante ao Senhor Jesus. Veja a importância da palavra. Voltemos lá para o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E eu quero frisar aquele versículo 9. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. É a mulher se referindo a Eliseu, falando com o marido. Ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por aqui, quer dizer, Eliseu, é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Quer dizer, o testemunho dele estava fazendo impacto. Agora eu pergunto para você, será que as pessoas que convivem com você no ambiente de estudo escolar, no ambiente da família, no ambiente do trabalho, será que eles estão constantemente em contato com você? Quando você vai e vem, assim como o profeta Eliseu, né? Uma hora estava no local, depois voltava, tudo assim. Será que essas pessoas estão vendo Jesus em você? Quer queira, quer não, o primeiro contato com uma pessoa que é incrédula, que não crê no Senhor Jesus ainda, o primeiro contato que ela vai ter com Cristo, não vai ser numa reunião de estudo bíblico, numa casa, numa célula, nem no local de encontro onde a igreja se encontra aos domingos. Não, é o Cristo que habita em você, é a manifestação do Cristo vivo que habita em você, pelo seu testemunho, do caráter mais parecido com Jesus. Então eu pergunto, de acordo com o versículo 9, ela diz que era um santo homem de Deus. Será que as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, e eu diria também até aqueles que já tiveram encontro com Jesus, no ambiente quando a igreja está reunida, para adorar, reunida somente em nome do Senhor Jesus para adorá-lo. Não importa onde é o local, o prédio não é importante. Será que quer sejam os incrédulos, quer sejam os crentes, quando tem contato com você, nas várias circunstâncias, nos vários papéis sociais em que você atua, será que as pessoas olhando, elas podem parar e pensar o seguinte: será que elas ficam convencidas de que você não é apenas um servo de Deus, não é apenas alguém que crê no Senhor Jesus? Será que ela olhando para você pode dizer: aquele homem é um santo homem de Deus? Ou aquela mulher é uma santa mulher de Deus? Será que sua vida tem causado impacto, como Eliseu causou impacto nessa mulher? Se não, meu desafio é o seguinte: já que você sabe a importância de nós sermos sal e luz, de glorificarmos a Deus também através do nosso testemunho, além das palavras, e que você sabe que o grande instrumento do Espírito Santo é a palavra de Deus para a santificação, para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus, então o desafio é o seguinte: leia, estude, medite e obedeça a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Aí seu caráter vai ser cada vez mais transformado. E onde quer que você vá
sendo sal e luz, você vai causar impacto em pessoas, e as pessoas reagirão, muitas pessoas reagirão, muitos que são crentes, reagirão como essa mulher reagiu em relação ao profeta Eliseu. E aqueles que não creem ainda em Jesus, vendo de você uma vida transformada, vendo a manifestação do fruto de Espírito na tua vida, um caráter mais semelhante a Jesus, não perfeito, isso vai impactar e vai despertar nessas pessoas o desejo de conhecer o quê? A pessoa de Jesus. Então, o desafio é esse. Se você quer causar impacto, é importante isso. Ler, estudar, meditar, obedecer a palavra de Deus e ter uma vida de adoração, uma vida de intimidade com o Pai e com o Filho, comunhão com o Senhor. Então, a pessoa que lê e estuda a palavra de Deus, tem uma vida de oração e comunhão com Deus, o cara vai sendo transformado, ainda que você não perceba, mas as pessoas percebem. Esse é o desafio. Um texto curto, simples, mas que realmente é um desafio para nós. E também é um desafio para nós, no caso aqui dessa senhora, que demonstrou hospitalidade. Que as oportunidades que você tiver, de acordo com o padrão do Antigo e do Novo Testamento, poder ser hospitaleiro, poder receber pessoas, poder realmente demonstrar amor, bondade com as pessoas, com alegria. Hospitalidade com alegria. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse texto muito rico de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 11, Senhor. Te agradecemos pela vida de Eliseu, pelas lições que nós podemos receber desse texto. Que nós sejamos desafiados realmente a lermos, estudarmos, meditarmos e obedecermos a palavra de Deus, termos uma vida de comunhão, intimidade com o Senhor e com o teu Filho Jesus, uma vida de adoração, Senhor. Porque sabemos que Eliseu, o resultado dessa vida que ele tinha de fé, de coragem, é porque ele estava constantemente em comunhão com Deus. Sabemos que ele naquela época, quando ele levantava, tanto ele como Elias, ele falava no poder do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, e sabemos também que Eliseu constantemente recebia a palavra de Deus. Sabia quem era o Deus que ele adorava, o Deus que ele servia. E como resultado, um homem de poder, um grande ministério, grande coragem, grande fé, e que realmente foi muito usado. Então nós pedimos que as pessoas sejam desafiadas a terem uma experiência como ele Eliseu, uma vida que causa impacto para a tua glória e do teu Filho. Pedimos isso, louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.